Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, na nossa série sobre ensinamentos espirituais, dessa vez falando sobre corpo espiritual, o chamado perispírito dos espíritas. Vamos lá. Pergunta feita por Kardec. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta dada pelos espíritos. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos. Ou seja, essa substância vaporosa para os nossos olhos, tá? Os olhos carnais. Mas ainda bastante grosseira para nós, bastante grosseira para eles no campo espiritual. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, ele fala aqui do corpo espiritual. O corpo espiritual visto por nós aqui, né, para quem tem o dom de uma vidência e tal, vai ser uma coisa meio vaporosa, né? Para eles não, para eles no lado espiritual, já tem uma visão mais definida. E ele diz aqui que esse corpo não é nem tão leve, nem tão pesado, mas não consegue subir a atmosfera ainda para chegar em determinados locais. Essa foi uma pergunta feita por Kardec e resposta dada pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, item 93. O perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com seu peso específico. Então, essa é uma palavra de Emmanuel, né? O mentor de Chico Xavier. Ele diz que o perispírito, ou corpo espiritual, é ainda um corpo organizado. Ou seja, ele tem a forma de um corpo como nós conhecemos. Então isso significa que nós, quando desencarnamos, quando falecemos, quando vamos para o mundo dos espíritos, nós mantemos um corpo, esse corpo espiritual, também chamado em outras filosofias de corpo astral. E esse corpo ainda é organizado, né? Tem braços, pernas, tem uma configuração humanoide, tem o coração, tem o pulmão, etc. Vamos continuar. Os conceitos acima definem muito bem o corpo espiritual, envoltório com que os espíritos se apresentam e com o qual, no mundo espiritual, assinalam sua vivência. Em seu estudo, temos a considerar basicamente funções, forma, organização, densidade, coloração. Com tais elementos fundamentais, pode-se ter uma ideia aproximada do que seja o corpo espiritual, uma vez que tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros vivos, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida, explica Emmanuel na obra O Roteiro, capítulo 6. Funções. Reveste o espírito enquanto desencarnado e serve de intermediário entre o espírito e o corpo durante a encarnação. Do corpo para o espírito, transmite sensações. Do espírito para o corpo, conduz impressões. Então, esse corpo espiritual ele serve como um transmissor, né? Também, onde do corpo físico para o espírito, ele transmite as sensações. Então, isso significa que todas as sensações que temos, dor, né? Se tomar um choque, frio, fome, sede, essas sensações, essas informações são encaminhadas até
o espírito. E do espírito para o corpo físico, ele traz as impressões. Entende? Continuando, forma. Quando os espíritos possuem determinada elevação, podem modificá-la à vontade. Então, a forma do seu corpo espiritual pode ser modificada quando você tem uma certa elevação espiritual. Quando você tem uma certa evolução espiritual. Elevação no sentido de evolução. Quando você tem uma certa evolução espiritual, você pode modificar a sua forma perispiritual, a forma do seu corpo espiritual. Ou seja, você pode parecer mais novo, você pode parecer uma criança, você pode mudar a forma de uma outra pessoa para uma forma que você tinha em outra encarnação. E aí, esse corpo espiritual se torna moldável para você a partir, sim, da sua evolução ou do seu poder mental magístico também, tá? Organização. Organiza-se o corpo espiritual com um fluido peculiar ao mundo onde vive. Então, o nosso corpo espiritual ele é feito a partir das energias do nosso planeta. Um ser de outro planeta terá um corpo que será feito a partir das energias do planeta onde ele habita. Aí continuando, passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Questão 94A de O Livro dos Espíritos. Densidade. A densidade do corpo espiritual é quintessenciada ou rarefeita nas almas grandemente evoluídas, pastosa ou opaca nas almas menos imperfeitas, muito imperfeitas, desculpe. Então, a densidade do corpo espiritual, né, ele se torna mais brilhoso, mais pastoso ou opaco, a depender da sua evolução. Quanto mais evoluído, mais é rarefeita, mais essa forma vai se tornando cada vez mais brilhante e mais, como eu vou dizer, um pouco invisível. Quanto menos evoluída, quanto as almas muito imperfeitas, essa forma do corpo espiritual se torna pastosa e opaca. Coloração. Luminosa e brilhante, como eu disse, né? Luminosa e brilhante nos espíritos superiores e sem qualquer brilho nas almas inferiorizadas. A existência do corpo espiritual é um termo espírita, né, que chama de perispírito. De significativo desse singular corpo que reveste o espírito, desencarnado. É conhecida desde a mais remota antiguidade, tendo recebido através do tempo várias denominações. Então, em várias épocas, né, já se conhece o corpo espiritual há milênios. Só que o espiritismo chama de perispírito. Outras filosofias, vamos dizer assim, vão chamar de outros nomes. Como eu disse, corpo espiritual. Alguns vão chamar de corpo celeste. Outros vão chamar de mediador plástico, né? Outros vão chamar de corpo sombra. E por aí vai. Nas palavras de Jesus, os teus olhos são a candeia do teu corpo, e identificamos clara referência ao corpo espiritual. Pois sabemos que olhos maus densificam-no, ou seja, deixam ele mais pesado. Os olhos maus, os pensamentos maus, as atitudes negativas, né? Tudo que for negativo vai deixar seu corpo espiritual mais pesado, vai danificá-lo de algum modo. Enquanto olhos bons e puros dão-lhe claridade. Quanto mais você tem uma intenção boa,
palavras boas, pensamentos bons, etc., o seu corpo espiritual se torna mais brilhante, por assim dizer. Emmanuel, o elevado instrutor espiritual de Chico Xavier, define-o por campo eletromagnético, em circuito fechado, constituído de gases rarefeitos, classificando o seu desenvolvimento no tempo e nas espécies da seguinte maneira: 1. Subhumana, formas animais. Protoforma humana, macacoides, forma de macaco. Psicossoma primitivo, selvagens. Psicossoma inferior, homens animalizados. Psicossoma normal, homens normais. Psicossoma superior, almas metanormais. Almas sublimadas, angelitude. No tocante à densidade e coloração, o psicossoma, ou seja, o corpo espiritual, normal, da quinta classificação, apresenta 3 categorias: esforço, sacrifício, grandes causas. Ou seja, o nosso corpo espiritual, o corpo de pessoas normais, pessoas que não são tão negativas, pessoas que não são criminosas, presas ao materialismo, etc. Essas pessoas vão ter 3 categorias: esforço, sacrifício e grandes causas. Esforço, almas que se esforçam no sentido de aperfeiçoamento, lutando por superar as próprias imperfeições. Sacrifícios, almas capazes de sacrificarem-se pelo bem do próximo. E grandes causas, almas que reencarnam para missões que interessam ao seu progresso e de parcelas ponderáveis da humanidade. Essa variação no sentido da densidade e tonalidade não significa ter a alma ingressado na classificação 6, psicossoma superior, próprio das almas metanormais, isto é, além do normal. Então, uma pessoa que tem a alma, que procura o autoaperfeiçoamento, uma pessoa que tem a alma capaz de se sacrificar pelo bem do próximo, ou almas que reencarnam para missões que interessam ao seu progresso de parcelas ponderáveis da humanidade, são almas de homens normais ainda. Não são almas, não necessariamente, de metanormais, ou de almas que estão além do normal. Continuando. As alterações do corpo espiritual processam-se gradualmente, acompanhando a evolução espiritual, que é, como todos sabem, muito lenta. Sob a influência e comando mentais, o corpo espiritual é extremamente sensível. Daí as variações quanto à sua densidade e coloração. Em termos esquemáticos, busquemos transmitir rudimentar ideia da densidade do mediador plástico em suas naturais transformações. Mutações perispiríticas, mutações do corpo espirituais. No estado de primitivismo, ou seja, o homem primitivo, pode o corpo espiritual ser tosco e figuradamente comparado ao gelo, sólido espesso. B. O perispírito, ou corpo espiritual do homem pouco evoluído, pode ser exemplificado de forma líquida, aquosa, flexível e maleável. C. O perispírito, ou corpo espiritual do homem realmente evoluído, especialmente no estado de desencarnado, ou seja, do outro lado, morto, sem a menor constrição corporal, seria como um vapor, rarefeito e expansível. Embora reconheçamos precária a imagem, cremos, no entanto, deixar no estudante
certa compreensão, partindo como estamos da comparação básica, água e corpo espiritual. Então, o corpo espiritual do homem primitivo, ele é sólido e espesso, né? Parecido com gelo. O corpo espiritual do homem pouco evoluído, ele fica na forma como se fosse líquido, flexível, maleável. E o homem muito evoluído é mais rarefeito e expansível. Uma e outra constitui a base para a transmissão do que desejamos dizer acerca do assunto, de certo inacessivelmente humano, conforme se depreende da referência de Emmanuel no início deste capítulo. Entendamos, pois, que o estado de organização varia da concreção e volatilidade do enclausuramento à expansibilidade. Alcançado o estado de sublimação, ou seja, um espírito muito elevado, desaparece a necessidade de acondicionar seu espírito no eventório perispiritual. Quanto mais evoluído, menos necessidade do corpo espiritual se tem. Então existem espíritos que estão só na forma, por assim dizer, entre aspas, de energias livres, sem necessariamente estar habitando um corpo com a configuração humanoide. Entende? Então ele diz aqui, alçado ao estado de sublimação espiritual, desaparece a necessidade de acondicionar seu espírito no envoltório perispiritual, podendo, no entanto, reorganizá-lo tantas vezes quanto desejar, para o efeito de apresentação a médiuns videntes no plano terrestre ou nas assembleias da espiritualidade, das quais participem entidades de menor gabarito. As virtudes evangélicas, sintetizadas nas grandes conquistas do conhecimento do amor e da pureza, dão ao espírito beleza, encantamento e luminosidade. As imperfeições do caráter, sintetizando as degradações moral do espírito no corpo material ou fora dele, dão-lhe ao perispírito feiura, opacidade e pastosidade. Na parábola de bodas, faz Jesus alusão incontestável ao corpo espiritual. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. A veste nupcial é o corpo espiritual. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Mateus 22:12. Então nós percebemos, meus irmãos, que o corpo espiritual ele é moldável, como dizemos antes. A partir do seu nível de evolução ou de sua força mental magística, né? Pessoas que sabem lidar com as energias da magia, né? Conseguem moldar o corpo espiritual. E tudo o que fazemos aqui no campo material também molda o corpo espiritual. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o exemplo de reencarnação e karma. Vamos dizer que hoje uma pessoa roube somente com a sua mão esquerda. Então, essa pessoa, ao fazer esse ato negativo, ela está criando energias negativas na mente, no coração, no braço e na mão esquerda. Essas energias negativas, a longo prazo, ela fazendo isso por muito tempo, né, vai prejudicar o seu corpo espiritual, vai danificar esse corpo espiritual. E aí, pode acontecer dessa pessoa nascer em outra vida com problema na mente,
porque foi onde ela criou a energia negativa, no coração ou no lado esquerdo. Então essa pessoa pode nascer com um problema mental, com um problema no coração, da onde vibram os sentimentos, com um problema no braço esquerdo, sem mão ou sem um dedo, algum problema nessas áreas em que eu falei. Precisou alguém julgar essa pessoa? Não. Não precisa ninguém julgar, ninguém apontar. Ninguém bater o martelo para dizer que isso vai acontecer ou deixar de acontecer. Nós, a partir do que fazemos hoje, estamos criando para nós mesmos um futuro positivo ou negativo. É uma questão de consequência. Entende? Vamos dizer que o nosso corpo espiritual é um copinho de plástico, desses que a gente usa em aniversário. Conforme vai passando o tempo e as negatividades que nós vamos fazendo, vamos praticando, criando, através de pensamento, sentimento e emoção e atitudes, nós vamos amassando um pouquinho esse copo. Se nós criarmos somente coisas perfeitas, energias positivas, atitudes positivas, sentimentos positivos, nós vamos deixar esse copo perfeito. Mas criando coisas negativas, nós vamos amassando esse copo e esse amassado, por assim dizer, vai refletir em outra vida. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo. Muita paz a todos.